Tá funcionando isso aqui? Ok, então vocês viram lá, né? Só fechar o microfone, né? Quem tiver com o microfone aberto, só abre na hora que for falar, fazer pergunta. Ok. Então, velocidade, né? Então, ritmização da leitura. Retenção automática. O que você entende por retenção automática? Né? Então, quem está aqui já fez algumas aulas, já sabe, né? Quem faz aulas particulares comigo, né? Então, Aline, Rafael, né? O Nobel, então já fizeram algumas aulas particulares, né? O que você entende, Rafael, por uma retenção automática? Mas seria você ler uma vez e já ter uma compreensão boa do que você leu, o máximo possível de informações e relacionar com o texto e com outras situações também. Perfeito. O nome já fala, né, Rafael? Lembrando que nós estamos fazendo o desafio creatina, tá? Então é muito simples. A gente quer saber só a verdade. Se melhora mesmo ou não melhora. Ou seja, branco, né? No preto, não é isso, Tampel? Então, Exatamente. algumas pessoas vão tomar essa creatina meia hora antes. Esse você vai colocar num suco qualquer. Se você não quiser colocar no suco, você coloca na água, né? Você toma e vai lá. Nós vamos ver se você fica mais esperto, se o teu rendimento é melhor ou não, no passar de 2, 3 meses. Então, nós vamos estabelecer gráficos, né? Gráficos de desempenho, velocidade atual, velocidades testadas, por um período aí de um mês, depois um novo gráfico com 3 meses. Então, já tem, acho que 12 pessoas que estão nesse desafio de treinarem superdotação, a leitura dinâmica é superdotação, usando a creatina. Então, será que realmente ajuda a eliminar a fadiga mental? Será que realmente melhora a concentração, o foco na hora da aula, disposição, estado de alerta? Será que realmente ajuda a construir memórias? Será que realmente ajuda a criar novas trilhas neurais? Ele tem relação realmente com a neuroplasticidade? Ou seja, predispõe mais energia na mitocôndria, usa mais ATP, faz essa troca de ATP e ADN. Então, eu vi vários documentários e falar, até papagaio fala, não é? É ou não é? Então, vamos ver se funciona na prática. Então, nós vamos fazer vários testes e nós vamos medir a diferença. Eu sei exatamente se o teu resultado é normal, baseado em 35 anos de aula que eu dou. Se ele está na média, abaixo da média ou acima da média. Então, em 25 mil horas de aulas particulares e 1 milhão de pessoas em auditórios, mais 2 milhões em lives que eu gravo, tem 1.500 vídeos só no YouTube, né, durante esses anos, não tem como eu ter dúvidas se fez o efeito ou não, de acordo com os gráficos, tá? Então, quem quiser participar com a gente, fique atento para o desafio creatina. Eu acho que vale a pena testar, vai que te ajuda de verdade, né? Aí você participou disso e vai ter uma ferramenta poderosa. Saiba que uma questão que você acerta pode ser sua vaga. Ok? Tá, então, compreensão automática. Eu li, sei o que eu li. Pronto, é isso que nós vamos treinar hoje. Tá? Como é que eu condiciono o meu cérebro para ele fazer isso? E a outra é ganho de velocidade. Então, eu estava falando aqui sobre um padrão das pessoas. Não sei se você já percebeu, Neide. Estou vendo que você está aí, né? Primeira aula hoje? Não? Então, a gente começa numa velocidade de leitura, primeira meia hora. É uma beleza, né? No segundo tempo, né, sem intervalo, às vezes, só com aguinha e um café, no segundo tempo já não está igual. Se tiver prorrogação, ou seja, depois de 1 hora de leitura, quem já notou que há um declínio de velocidade? Ou seja, se você estava lendo 15, 20 páginas por hora, você passa a ler 10 páginas por hora, e quando você está
para nos últimos minutos, você está olhando para o teto, para de olhar para o livro, pensando na vida, pensando no boleto, pensando no amor da tua vida, sei lá. Tem uns que pensam coisas boas, outras coisas ruins. É ou não é? Então, como ter uma padronização, ou seja, como desenvolver um ritmo de leitura de maneira que o meu cérebro vai estudar na mesma velocidade que começa e termina. Não importa se eu estudo 5, 10 horas por dia. E como ter uma retenção automática, ou seja, eu estudei 10 horas e o conteúdo ficou. Retenção automática. E com a creatina eu acredito que melhore, inclusive, a postura, né, de médio e longo prazo. Certo? Então, vamos lá. Ritmização é a mesma coisa que falar sobre o quê? Quem sabe? Falou em ritmização, falou em quê para leitura dinâmica? Falou em metrônomo. Falou em metrônomo. Leitura dinâmica metrônomo. Igual metrônomo, tá? Então, para ritmar a leitura, a gente vai usar a mesma ferramenta que os músicos utilizam, não é? Então, quem já estudou música, né, bateria, piano, violão, já usou metrônomo. Provavelmente já usou um metrônomo. É esse aparelhozinho aqui. É claro que quem não tem no seu aparelho, no seu dispositivo agora, não se preocupe, porque nós vamos deixar o link lá, depois da aula, tá? Aí é só você fazer o download, você vai colocar em 1/1, tá? E a velocidade vai depender do exercício. Para ajustar a velocidade, a gente usa esse aqui, para aumentar ou diminuir, aqui no meio, liga e desliga. Tá? Então, ritmização. Como é que se usa a ritmização, um metrônomo, por exemplo? Nesse aqui, vou colocar 30 batidas por minuto. Tá? 1/1, 30 batidas por minuto. Tá aqui. Certo? Geralmente eu uso de que jeito? Quem já lembra, sabe como é que faz isso aqui. Cada toque desse eu faço o quê? Pula para a linha de baixo. A varredura? No toque, né, Vitor? Vitor Juliano aí já está experiente nesse negócio aí. Então, uma batida dessa eu tenho que percorrer uma linha. Certo? Uma linha. Só que hoje nós vamos falar de uma linha de texto para treinar o segundo lado da moeda, que é a compreensão automática. Tá? Então, é um exercício bacana, porque ele vai permitir a todos um desenvolvimento muito rápido. Nós vamos treinar aqui um pouquinho e vamos fazer um teste já no final da aula, para avaliar como é que está a sua leitura. Quem está aqui pela primeira vez vai estar lendo umas 200 palavras por minuto. Né? Vai estar tendo uma compreensão de 20%, 30%. Quem já esteve aqui em outras semanas, provavelmente já vai estar em 400 ou mais palavras por minuto. E a compreensão vai estar aí acima de 30. Certo? Então, essa é a base. Qual é a nossa meta? Passar de 1.000 palavras por minuto com uma compreensão acima ou entre pelo menos 50% a 70%. Tá? Esse é o ideal. Então, a sua predisposição, ou seja, a quantidade de palavras que você vai conseguir ler e a compreensão também está relacionada à sua bagagem cultural, sem dúvida, né? Então, se você já leu muitos livros, se você tem hábito de estudar algumas horas por dia, se você está parado, se você está estudando para um concurso, então o seu padrão tem uma relação, sem dúvida alguma, com esse desenvolvimento. Alguém queria fazer uma pergunta para se levantar a mão? Se quiser falar. Professor, sim. Eu tenho uma dúvida e, na realidade, uma dificuldade. Eu pratico praticamente todo dia, mas eu ainda tenho um problema com imagens intrusas. Imagens que, quando eu estou cronometrando, marcando o meu tempo, principalmente que eu estou no final da página, ou depois de ter feito algum determinado tempo,
tempo todo imagens do nada aparecem, desde a minha infância até o que aconteceu ontem. Tem 3 posicionamentos aí que não dá para esgotar hoje, né? Mas pode ser metodológico, estamos falando sobre método hoje, pode ser a técnica que você usa para ler, que é ineficiente. Totalmente. Agora nós estamos falando sobre isso. Ele pode ser psicológico, ou seja, você está com a cabeça cheia, com fadiga, estresse, não é isso? Você tem tido traumas emocionais, tem tido dificuldades aí em alguns padrões sociais, tá? Então, é o psicológico, né, que está carregado. E existe também o fisiológico. Por exemplo, o Arthur está fazendo uma reposição da sua estrutura fisiológica. Então, dependendo do que ele vai comer agora, vai ajudá-lo a aprender mais, a estudar mais, né, Arthur? Então, fica à vontade aí, só não oferece para nós também, que eu estou vendo que deve estar muito boa a comida aí, tá? Olha, parece que é um frango, sei lá, coisa assim. Maravilha, fica à vontade aí. Tá? Então, às vezes, Nobel, a idade passou dos 40, 45 anos, há um declínio hormonal. Como você disse que é desde a infância, pode estar relacionado a um trauma, né? Não, a imagem... Sim. Não, mas as imagens futuras, pode ser uma autossabotagem. As imagens que são antigas, são aleatórias, coisas que aconteceram lá na infância, coisas que aconteceram ontem, do nada... Você viu que não estamos quase chegando, né? Como você do faz nada a aula aparece um particular, show a que eu gente fui, pode dar uma investigada. Certo? Mas você já começou a dar várias pistas aí, né? Elas são frequentes, elas são desde a infância, são de acontecimentos antigos. Então, Isso. só aí já dá para fazer uma boa vasculhada. Só não é o tema de hoje, não é isso? Mas pode ser, como eu disse, o método está lendo devagar demais a ponto de pensar em outras coisas. Isso. Certo? Pode ser o fisiológico, você não está se alimentando adequadamente, dormindo adequadamente, né, se exercitando regularmente, e pode ser o psicológico, você está tão detonado com problemas, traumas e situações, né, que a tua mente não está afim de ler, de absorver coisa nova. Ou seja, você está com tanto tédio, tão já cheio de tanta coisa, que você já não está mais nem aberto a novos conhecimentos, ok? Então, o cérebro simplesmente ele se fecha, ele se protege. Pessoal, eu quero que vocês peguem um caderno de texto. Tá? Nós vamos pegar o caderno de textos e nós vamos pegar uma página lá. Pode ser a primeira página mesmo. Tem um texto lá, a importância de fazer o importante. Então, nós vamos começar com ritmização e logo na sequência nós vamos trabalhar a questão da compreensão automática. Então, ritmo. Você nunca treinou ritmo. Você nunca... Alguém já treinou bateria aqui? É da apostila, professor? É na apostila. É nessa apostilinha aqui de textos, né? Não é a que você mandou, né? É a que todo mundo tem, é de sempre, né? Textos para avaliação, né? James, você vai imprimir o texto, essa apostilona aqui, ó, tá? Quem for usar no PDF pode abrir aí no celular. Quem imprimiu é melhor, é mais fácil, o resultado é melhor, né? Tá aqui, ó. A importância de fazer o importante. É esse textozinho aqui de 5 parágrafos, né? Nós pegamos lá no portal Golfinho, o maior portal de PNL, né, que tem no Brasil. Então tá aí, ó, esse texto aqui. Todo mundo achou? A importância de fazer o importante. O importante, o arquivo, né? O arquivo é o arquivo de textos para avaliação. Textos para avaliação. Ok. Então, você vai precisar desse texto, certo? O Ricardo aí está com a cesta básica boa ali, ó. James. Pois não. Eu posso pegar um outro livro?
Poder até pode, mas você vai ficar mais perdido. Segue em tiroteio já está muito manjado, né? Já está muito falado. Mais perdido que o quê? Que novelo embolado para achar a ponta, né? Que eu não imprimi ainda ele. Mas você vai ficar mais embolado que rolo de barbante etc e tal, né? Então, ou seja, você vai ficar muito louco aí. Por quê? Porque nós vamos estar falando de uma coisa, você vai estar fazendo outra. Eu vou participar da mas participa aí que você vai pegando o jeito e depois você treina, né? Então, pessoal, vamos usar como texto base, por que esse? Porque aí todo mundo vai entender o que está sendo dito, tá? Então, está aqui o texto. A princípio, se eu leio sem leitura dinâmica, como é um texto pequeno, você vai gastar aqui no máximo, sem metrônomo, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, extrapolando 2 minutos, né, você provavelmente não vai perder o padrão de velocidade. Você provavelmente vai ler as linhas na mesma velocidade. Então, qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é colocar o metrônomo. Eu vou sugerir aqui o 25. Tá? Eu vou ligar o meu, você vai precisar ligar o seu aí. E o andamento do metrônomo é 1/1. Tá? Todo mundo está ouvindo o metrônomo? Tá, então como é que nós vamos treinar isso? Olha, muito simples. Cada toque, você vai ler uma linha. Toque, 2 linhas. Toque, 3 linhas, tá? Então, quando eu disser valendo, aí você vai iniciar e você vai ler Aline, Rafael, Guilherme, Charles, Luiz, né? Aleixo. Você vai ler tentando entender o que está escrito, tá certo? Então, capricha, pode começar. Terminou, assina com a mão que leu o texto todo. Terminou. Só vai ler uma vez, tá? Vai ler só uma vez. Terminou, me avisa. Cada toque, uma linha. Terminei. Quando terminar, hiperventila. Puxa o ar pelo nariz até encher. Expulsa o ar pela boca até murchar a barriga. A palavra certa é diafragma, né? Enche até o pulmão diafragma, forçando a entrada do ar e solta. Então, se todo mundo está na mesma velocidade, o ideal é que todos terminem de uma vez. É a mesma velocidade. Então, se todo mundo começou junto, todo mundo acaba junto, tá? Então, se você não terminou junto com o primeiro que disse terminei, ou você não começou junto, ou, né, marcou bobeira, vamos dizer assim, né? Você perdeu o toque. Quem perdeu o toque? Arthur, não acredita, Arthur, que você perdeu o toque. Você não perde toque, não. Ah, ligaram para você, aí teve que desligar, né? Tá certo, Arthur, muito bem. Mas deu para ler cada linha nesse toque ou não? Vitor, você leu 2 linhas cada toque, não? Foi. Eu li 2 linhas em cada toque. Tá, Eu li mas 2 nesse em cada caso, toque. pessoal, para acompanhar o grupo, aí você desacelerava, né? Porque quem dança forró, dança samba, talvez, né? Dança lambada, dança valsa. Qual é a diferença, Rafael, de dançar forró e dançar valsa? Ela tem um ritmo Um diferente. ritmo diferente. Então, tem uma que é 2 para cá e 2 para lá, nessas músicas antigas de bolero, né? Tem uma letra numa música que fala 2 para cá e para lá. Tá, não vou cantar porque fica mal, né? Mas quem sabe dançar sabe que tem um ritmo ali. Se você perde o ritmo, você sai da música e não acompanha o que tem que ser feito. A mesma coisa aqui, se eu coloquei devagarinho, quem foi que disse que leu 2 vezes? O Catiúcio, né? Se você fez 2 vezes, você estava mais apressado que o teu parceiro. Então, alguém pisou no pé de alguém. Tá certo?
Então, por enquanto, eu coloquei aqui no 25. Quem conseguiu acompanhar o toque? Legal. Então, se você acompanha o toque, significa que você é capaz de seguir o padrão do metrônomo. Por que é bom, Aleixo, seguir o padrão do metrônomo? Tendo ele mais rápido ou mais devagar do que eu leio? Para ter um ritmo. É velocidade, Significa que eu aprendi um conceito de leitura dinâmica chamado ritmização. Eu sou capaz de ler no toque, acelerando ele ou não. Se eu consigo ler no toque, Luiz Silva, se eu consigo ler no toque, significa que quando eu aumentar, olha aí, o meu olho vai o quê? Obedecer. Se eu desacelerar, significa que o meu olho vai obedecer. Tá certo? Tá. Então, esse é o conceito do ritmo. Eu aprendo a usar um metrônomo, não importa a velocidade, eu consigo ler dentro do toque. Estou falando de textos hoje, hein? Uma aula avançada. Eu não estou falando de ler palavras, duplas palavras, palavras e números, igual está nos cadernos. Estou falando de você pegar um livrão mesmo, um livro, e trabalhar no teu livro. Pegar um livro, eu sugiro que você pegue aí um palitinho, se você se perde. Quem se perdeu? Eu me perdi. Tá, então, se você se perdeu, sugiro usar um palitinho, porque você não põe a mão em cima do texto com o dedo, né? Põe um palitinho e segue, tec, uma linha, tec, duas, tec, três. No teu livro mesmo. Então, esse é o primeiro princípio da aula de hoje. Ritmização. Oi, Arthur. Uma técnica que eu usava quando eu comecei a aumentar os valores do metrônomo, isso vai ficar muito difícil, é usar o marca-página. Eu deito ele e coloco na linha que eu tô lendo. Terminei essa linha, desci. Aí desci. Era muito mais fácil de ler. Existe uma ferramentazinha, pessoal, que você pega um pedaço de cartolina, faz um buraco com o estilete, né, do tamanho da linha. Quem já viu isso? Você pega uma cartolinazinha e deixa na parte de cima o espaço de uma linha. E aí você vai fazendo assim, ó. Olha aí, o Ricardo está falando que é só da artista. Ó. Ricardo, isso aí está parecendo mais um pedaço do móvel da sua cômoda. Isso aí não foi da gaveta do seu armário, não? Você pegou isso aí, não? Isso é de madeira? Abre o microfone aí, Ricardo. Fica aqui embaixo os botãozinhos. Parece um microfonezinho mesmo. Pronto, fez de madeira, é melhor. De madeira. Ajuda bastante. A vantagem do de cartolina é que ele é flexível. Então, você fazendo ele maior um pouquinho, ele dobra, né? Ah, tá. E aí, para você descer, no caso do livro, né, ele vai dobrar e vai como se você estivesse pintando, né? Ou passando. Ó. Uhum. Certinho. Quando a gente amplia o campo visual, a gente lê uma linha inteira de uma vez, sabe? E aí dá para ler uma página em 3, 4 segundos. Não é o nosso caso hoje. Hoje nós estamos aprendendo a ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas pelo menos obedecer no metrônomo. Chama ritmização. O outro lado da moeda. Falei da cara, vamos falar da coroa. Tá? A coroa, Rafael, é a retenção. Pessoal, você já percebeu? Não era o meu caso, que eu era bitolado. Eu gostava das coisas que os professores ficavam falando na aula. Eu achava legal. Entendeu? Isso foi bom, porque eu aprendi a gostar do conhecimento. Mas você já viu que, quando acaba a aula, ninguém mais quer saber do que estava sendo dito? Você já viu intervalo de cursinho de faculdade, onde as pessoas ficam batendo um papo, uma conversa? Nossa, que legal, o artigo 5º da Constituição, né? Nossa, você viu que é legal, né? Todos somos iguais, independente da cor, da raça, da religião. Você já viu isso lá onde você estudou? Eu gostei mais do artigo 6 do capítulo 5º. É assim, Charlie? Você já viu o pessoal batendo papo na hora do intervalo? Sim. O professor sai e todo mundo fica falando do assunto, é isso que acontece? Sim. O pessoal do direito é assim. Só se for na tua sala e na tua faculdade, deve ser muito boa. Você estudou onde? Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
A federal talvez, né? Talvez. Tem os filósofos da doutrina jurídica. Né? Eu sei que acontece isso aqui nos órgãos públicos, aqui nos TJs daqui tem. Né? Então, TCU, tem muitos filósofos da doutrina jurídica. Mas, na grande maioria das escolas e instituições de cursinho, a aula acabou, a pessoa... Ufa, estou livre. A maioria só pega e lê o livro e fecha. Você já reparou que ninguém quer saber do que você está lendo? Eu vou pedir para Luciano e Tatiane abrir a janela para a gente. A aula tem que ser com o janelão aberto. Tá. Tatiane não é Tatiane, deve ser sua esposa. Você não parece com a foto, não, viu, Tatiane? Tá diferente. Mas vamos lá. Então, o que acontece? A leitura, geralmente, ela é passiva. Você leu, você fechou o livro. É o Fabrício, meu computador está apresentando uns problemas aqui. Tá, ok, tranquilo. Eu tinha mania de ficar lendo e falando com as pessoas sobre o que eu lia. E eu percebi que as pessoas começaram a fugir de mim. Certo? E uma vez, a pessoa falou, é comigo que você está falando? Aí que caiu a ficha. Falei, putz, eu estou meia hora aqui falando de um filósofo da teologia cristã, São Tomás de Aquino, e a pessoa estava nem prestando atenção. Economista é assim também. Teve um despertar na pessoa assim, de ela dizer, é comigo? Ficou curiosa, né? Assim, aquele debate, aquela troca era com ela, né? Então, isso ficou inesquecível para mim. Então, eu percebi que palestra era a minha profissão. Ou seja, vai ter quem queira ouvir aquele assunto durante tanto tempo, certo? Tá. Então, o que acontece? Isso desenvolveu em você uma leitura passiva. Você lê e para de falar, com exceção do Charlie, ou Charlie, não sei, né? Com exceção dele, que na faculdade dele, o professor saía e continuava falando. Que maravilha. Queria ter estudado aí. Mas na minha não. Se você tocasse no assunto da matéria quando a aula acabasse... Não falava mal do professor também, viu? Nem tudo era coisa boa nessa matéria, não. Tá. Então era quase um insulto continuar falando da aula depois que ela acabou. Então tinha gente que se aborrecia mesmo, né? Pô, já acabou essa aula de biologia, de física, eu não estou a fim de falar disso, não. Vamos falar de outra coisa, né? Então, você desenvolveu uma leitura preguiçosa. Uma leitura onde você lê e acabou o assunto. Então, nós temos que fazer o quê? Engenharia reversa. Nós vamos ter que desmontar o crânio e fazer de novo, para ele aprender uma nova trilha. Então, Neide, o que é a ideia? A ideia é você ler com o metrônomo, pá. Você tem que falar pelo menos uma coisa que te chamou a atenção. E aí eu fiz de propósito um longo tempo. Você já leu a página, sim ou não, Neide? Abre o microfone aí, Neide. Já tem pelo menos 4 minutos que eu estava falando do assunto, certo? Então, sem olhar para a folha, é proibido, tá? O nome disso é cola, você sabe. Em algum lugar chama pescar, etc. e tal. Fala para você uma ideia com, no mínimo, 5 palavras, no máximo 9, sobre o que você leu. De que que a humanidade hoje morre, né, aos 20 anos, mesmo continuando vivendo no corpo físico. Uau! Tá vendo? Não peguei a Neide de surpresa. Exatamente. Então, elas morrem aos 20 anos, mesmo estando dentro de um corpo físico. Ou seja, por que elas morrem, Neide, aos 20 anos? Como se vivem uma vida fútil. Né? Não tem muito propósito. Perfeito, Neide. Eu jurava que eu ia te pegar. Qual que pegou? Eu apostava que você ia falar assim, professor, eu não lembro mais de nada, não. Eu já li isso aí, você já falou tanta coisa que eu já teria que ler de novo. A maioria acontece isso, sim ou não? Sim. Sim. A maioria tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, sim ou não?
Então, esse exercício que eu falei é o outro lado da moeda. O primeiro é ler com metrônomo. Você pega uma página de um texto, de um livro, e lê com o metrônomo. Terminou a leitura, você vai falar uma ideia. Aí você lê de novo, fala outra ideia. Lê de novo, mais uma ideia. Lê de novo, se possível, acelera o metrônomo, mais uma ideia. Fala aí. Professor, mesmo que eu não tenha terminado a linha, o metrônomo fez o barulho, eu desço. Eu fiz Eu estou assim. esperando alguém perguntar isso. Ele fez o barulho, eu não terminei e fui descendo. Então, fui comendo metade de Eu cada estou tomando linha isso aqui. aqui. É para a galera lembrar do desafio, né? Então é de propósito também, né? Tudo aqui é igual o Chapolin Colorado, é calculado, né? Só não pode derramar no computador, vai ficar bom. Que aí queima tudo aqui, vai dar um problema danado. Tá, pessoal, se eu não consigo ler o toque dentro, a linha dentro do toque, e agora? Desce, Eu fui pulando. vai para a próxima. Você tem que ir para a próxima linha. Só que, quando se trata de um exercício com palavras, palavras e números, beleza, não perdi nada. Né, Rafael? Tranquilo, né, Vitor? Agora Mas texto, é o né? caso aqui? Não, né? Não, o caso agora é um texto, caramba. É. Então, eu tenho que fazer o quê? Diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade. Isso significa que essa velocidade ainda não é para mim. Agora, teve gente que pensou assim, não, eu consigo ler a linha e ainda sobra tempo. Não é? É. Então, se sobra tempo, eu tenho que fazer o quê? Lê a próxima. Esperar, porra. Não, você espera, mas aí É. acelera, né? Estava no 25, tenta no 27, tenta no 30, 30 no 35. Você vai, ó, aumentando. Qual é a minha velocidade que eu leio? Numa boa. Numa boa. Essa aqui. Tenta fazer, Ana Cristina. Lê esse texto aí nesse toque. Dá para ler? Impossível. Dá. Mas tem 35 anos que eu treino. Mas, na verdade, eu levei 6 meses para chegar nessa velocidade. Tá? Então, a ideia é você vir assistir essas aulas aqui pelo menos um ano. Se você levar um Assiste ano, a aula, treina, assiste outra aula, treina, assiste outra aula, e assim vai. Vamos ler de novo, pessoal? Eu vou manter o 25, tá? Vamos ler de novo. Então, O mesmo texto? Mesmo texto, lembra? Você vai treinar todo dia, você vai escolher um texto, não da apostila, porque essa apostila a gente usa para testes. Você vai pegar no teu livro, você vai escolher uma página qualquer do livro, de preferência que tenha um título, né, ou um subtítulo, a página inteira, e aí você vai ficar 10, 15 minutos só nessa página, e vai usar o princípio de George Miller. Qual é o princípio de George Miller? Né, ele fala no número mágico, ele diz que se você se expressa ou tenta memorizar elementos, grupos com informações que tenham 7 mais ou menos 2, o teu cérebro assimila, aprende como se ele fosse uma esponja. Ou seja, na hora de falar o que eu li, né, tem que ter 5, no máximo 9 palavras. Então, o que a Neide falou? As pessoas morrem aos 20 anos e permanecem vivas. Olha aí. Tem 7 palavras, é uma ideia. Tá? Permanece, como é que morre e permanece viva? Aí já é outra história. Ela entendeu quando ela disse. Tá? Então vamos lá, vamos ler mais uma vez? Agora já? Isso, agora. Valendo, a partir de agora. Começa. Tem gente resmungando ao pecado mortal. Se eu leio falando a palavra, eu não passo de 120 palavras por minuto. É leitura visual, né? Ah, mas ler com o metrônomo já está difícil. Você falando aí piorou.
Mas é isso mesmo, isso é para forçar o quê? Tua atenção, observação, foco, concentração. A Neide já fechou. Quem fechou? Arthur fechou. Na verdade, todo mundo tem que fechar junto. Quem não conseguiu fechar se perdeu. Fechou, Luiz? Fechou. Aleixo, fechou? Fechou. Era para ler quantas vezes? Uma. Uma. Então, Eva, uma ideia. Pra eu falar? 5 a 9 palavras a ideia. Algo que te chamou a atenção no texto. Não, mas é quando eu te falei, eu tô sem um livro, né? Eita, aí tá lendo outro assunto. Também, tá bom. Não, Aí mas você, entre você mesmo, tenta gerar uma ideia. Arthur, uma ideia. Sobre o texto que a gente leu, 5 palavras, no máximo 9. 7, mais ou menos 2. tá, deixa eu pensar como é que eu vou fazer em menos de 9 palavras. Sonhar muito e nunca. Não. É nunca alcançar o que a gente tanto sonhou por causa da preguiça. Isso. Sonhamos muito, nem sempre alcançamos pela preguiça. Pode ser um dos motivos. Tem isso de certa forma, né? Se acomodar, na verdade, seria, né, sonhar e não alcançar por estar acomodado ou por se acomodar às circunstâncias. Ó. Sonhar e não alcançar por se acomodar às circunstâncias. 7. Perfeito, né? Não. Isso está lá no segundo parágrafo. Não é isso? O texto diz que as pessoas param de sonhar e desperdiçam seu tempo vendo Televisão. Então, usando outras palavras, o Arthur trouxe uma ideia do segundo parágrafo. Vamos ler de novo. Mais uma. Quem acha que o toque está devagar? Quem acha que está rápido demais? Terminei. Pronto, fechou. Vamos jogar esse. O Vitor acho que vai tirar de letra. Vitor, uma ideia, Vitor. Que as pessoas, As pessoas. Tô nervoso, professor. Que daqui a 20 anos elas vão estar decepcionadas por coisas, por mais coisas que elas não fizeram do que elas fizeram. Isso. Ao passar do tempo, estaremos mais decepcionados com o que não fizemos. 9. Está lá no final, né? Final, último Se parágrafo. quiser falar diferente, né? Nossas preocupações na velhice será mais com o feito do que o não feito. Tá 11. Ou seja, Primeiro parágrafo. o maior arrependimento é de não ter tentado. Tudo serve para essa ideia aí, Vitor? Tudo serve. Tá. Outra ideia, Nobel. As pessoas passam a vida inteira sem ter um objetivo de vida, sem ter uma meta. Já meio que falaram isso aí, né? Já falaram? A maioria das pessoas passam a vida sem objetivo. A outra ideia, pode falar? A outra Não, vamos ideia. ler mais uma. Peraí, calma aí. Era o Nobel, mas guarda essa aí para você. Vamos ler mais Desculpa, uma? eu entendi errado. Leu, fala uma ideia. Leu, mesmo texto, fala uma ideia. Leu, pode começar, pessoal.
Acabei. 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 Percebendo que foi mais sincronizado agora, sim ou não? Ou seja, a tua leitura já em meia hora de treinamento já está mais sincronizada. Você já está conseguindo bater mais a linha com o toque. Quando começa a pegar o jeitinho, o que você faz? Acelera. Nobel, sua ideia? Não, aqui as pessoas morrem aos 20 anos de idade e são enterradas aos 80 anos. E elas são os Isso. verdadeiros zumbis. Ou é uma Mas aí pergunta? estourou, estourou a quantidade, né? Como a Neide já trouxe essa ideia, ficaria melhor se você dissesse assim, olha, as pessoas se comportam como zumbis sem sonhar. Você quer dizer isso? A outra questão também é que as pessoas não, elas são inseguras em relação ao que eles querem da vida. Então elas não sabem, elas ficam. Só que não pode ser longo assim, Tá. tá? Tem que estar organizado com 5 a 9 palavras. 5 a 9, tá certo. Isso. Quer tentar, Aleixo? Uhum. É o parágrafo resumido em 5 a 9 palavras. Não é o parágrafo, é uma ideia. Uma ideia. Pode ser uma percepção do geral, né? Porque eu acho que todo mundo já falou todas as ideias que estão no texto, fica difícil. Nada, falou nem 10%. Não falaram nada 10%? ainda. Não falou nada. Falamos nada do texto ainda. Então, o que falaram é só o que eu consigo lembrar. Pronto. Então, isso é péssimo. Por quê? Quer ver? Ó, o texto pergunta, Aleixo, você sabe o que você quer da vida? Não, isso eu entendi. Aleixo, você sabe o que você quer da vida? Está na primeira linha. Eu sei, mas isso é uma frase do texto, não é uma ideia do texto, é uma construção de um Claro argumento. que é uma ideia. Inclusive, a melhor de todas. A principal. Ele não quer falar de zumbi, ele não quer falar de coisa nenhuma, de televisão. Ele quer saber se você, Aleixo, é um zumbi. Outra ideia. Aliás, você, Nobel, também é um desses zumbis que pararam de sonhar. Essa é a ideia. Não é uma frase. Essa é a ideia. Uhum. É o mais importante do texto. As duas coisas mais importantes do texto. Né? Eu descobri o meu propósito de vida. É um texto de coach. Segunda principal ideia, estou me comportando ou vivendo como um zumbi? Essas são as duas ideias mais importantes. Ninguém falou ainda. Ou seja, se eu pudesse retirar do texto o espírito da letra, o mais importante é se o texto conseguiu atingir o leitor. A preocupação desse texto do Portal Golfinho é saber se você descobriu o que lhe entusiasma na vida. É ou não é? Estão entendendo, pessoal? Sim. Então, vai ter ideias que estão nas entrelinhas, que estão escondidas, e vão ter ideias que vão estar claras, como, por exemplo, as pessoas desperdiçam sua vida na frente da televisão. Essa, sim, Aleixo, seria uma frase. Se você souber explicar essa frase, é só uma... Ok, tem uma ideia. Mas se você só lembrou disso porque estava escrito, aí é só uma frase. Não é ou não é, pessoal? Sim. Tá. Vamos ler mais uma? Vou colocar o metrônomo. Liguei.
O Arthur terminou e o Monte terminou também junto. Terminei. Agora tá dando certo, né? O toque, Catiuxa? Tá. Charley tá conseguindo acompanhar agora? Tá sim, professor. Tá. Então, Ana Cristina, igual na escolinha do professor Raimundo, me achou aqui no cantinho, né? Estava aqui escondido, quietinho na minha. Você me achou justo agora, na hora que eu estava mais querendo que você não me achasse, não é isso? Uma ideia. Eu estou no trabalho, aí eu esqueci o livro em casa. Eu só estou aqui acompanhando. Coisa diferenciada. Mas tem que estar no celular, né? Mas não consigo puxar. Consegue sim, pessoal. Ó, quem está assistindo a aula no celular faz o quê? Ele entra na aula pelo celular, beleza, tá bom. Só que aí ele vem aqui no texto, ó, tá aqui, né? E continua assistindo a aula em segundo plano. Em segundo plano tem todos os seus aplicativos abertos. Então eu quero assistir a aula e ler. Eu quero assistir a aula e usar o metrônomo. E aí tá, agora eu vou voltar para a aula ou para o texto, enquanto o metrônomo está ligado. O nome disso é colocar em segundo plano. Entendeu? Eu só fiquei fazendo anotações. Mas que bom, na próxima já não vai dar acontecer isso. Luciano, entendeu? Oi? Uma ideia. Não, fala comigo. Tô chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tô chegando agora. Eu tava botando o bebê para dormir. A mãe foi pro plantão. Tá tudo certo. Aline, não vai ter jeito, Aline. Só sobrou você. Oi. Eu acho. Tá. É o questionamento do autor sobre quando o leitor vai começar a viver, ou sobre quando o protagonista do texto começará a viver. Boa. Quando você será o protagonista da sua história? Né? Tá, acho que não me engano, no quarto parágrafo, né? Você já encontrou o que realmente, né, gostaria, né, de executar nessa vida? Qual o objetivo da sua vida? Né? Em outras palavras, né? Qual é o verdadeiro, real sentido? Não precisa ser com as mesmas palavras. Da sua vida. Ou seja, você está protagonizando. Eita, embolou a língua, deu um trava-língua aqui. Né? Você está sendo o personagem principal, aí você troca, tá vendo? Da sua própria história. Ou você apenas é um telespectador, um figurante? No último parágrafo, ele faz um convite, né, para você entrar no jogo da vida. E que é no começo ele pergunta o que você está fazendo, e no último parágrafo pergunta: vamos entrar no jogo da vida. Você vai arrepender muito mais então, das o coisas. último parágrafo ainda está mais clara a ideia da linha ainda, né? Que vai falar palavras, mas está lá no quarto parágrafo, está no quinto, está no primeiro. Ele vai fazer um questionamento que você vai arrepender muito mais pelas coisas que você não fez do que pelas coisas que você fez. Vocês entenderam, pessoal, que o texto fala muito mais coisas do que você imagina? E que a gente, numa leitura sem técnica, a gente só passa batido no negócio? Então, o que vai acontecer se você ligar o metrônomo, ler e falar uma ideia? Ligar o metrônomo, ler a mesma página, falando outra ideia. O que vai acontecer com o teu cérebro? O que você acha que vai acontecer? Pode falar aí, quem acha? Vai se treinar a reter a informação. Você vai virar muito mais a leitura, né? Do texto. Não é isso? Você vai passar a ser um investigador do que você está lendo. Então, se você treinar todo dia 10, 15 minutos, você pega um texto, todo dia um texto, e treina 10, 15 minutos, lê com o metrônomo e falar uma ideia, lê de novo 10, 15 direto, na mesma página. Então, toda vez que você for ler um texto, o que vai acontecer com o teu cérebro? Ele vai ficar desesperado para achar um sentido no que foi lido.
Então, você vai transformar a leitura passiva numa leitura ativa. Só que nessa aula você aprendeu a ganhar velocidade. Como é que eu vou ganhar velocidade? O Catiuxo não conseguia acompanhar o toque, ele estava fora do toque, agora acompanha. Então agora ele aprendeu a ritmar a leitura. Como é que eu vou ganhar velocidade, Catiuxo? Catiuxo? Tendo. Não, aumentando o metrônomo. Tá? Então, toda vez que eu começar, primeiro eu aprendo a usar. Eu aprendo a usar. Teve gente que não estava conseguindo acompanhar. Né? Agora eu vou ganhar velocidade com cada vez que eu for aumentando esse ritmo. Certo? E como é que eu vou melhorar a retenção? Toda vez que eu conseguir produzir uma ideia. Tá? Vocês vão fazer uma outra experiência em casa. Vocês vão pegar um texto, vão ler por 1 minuto qualquer texto. E vocês vão contar quantas palavras leram. E vocês vão escrever uma dissertação com introdução, desenvolvimento e conclusão de 20 linhas. Lembra alguma coisa isso? Vestibular, né? Tem no concurso também. Com 20 linhas, tentando resumir o que você leu, tá certo? E você vai se dar uma nota. Eu acho que dou uns 4, dou 5, dou 7, não lembrei de nada, dou 0. Tá? E vai me comentar dentro do grupo. Eu fiz a aula, tá? E medi. Eu li durante 1 minuto, li tantas palavras e obtive, né, baseado nas 20 linhas que eu escrevi, eu me dou uma nota 7 para isso aqui. Tá? E aí nós vamos começar a avaliar essa evolução e nós vamos começar a comparar depois as suas percepções com creatina e sem creatina. Pessoal, hoje a parte da ciência que mais desenvolve na inteligência, nas pesquisas, não é leitura dinâmica e memorização, não, tá? Não é estuda com música ou sem música. Não é estuda 30 minutos, descansa 5. Né? Aquela técnica do Pomodoro. O que o pessoal está mais estudando hoje, são substâncias que te possibilite memorizar e aprender aquilo que você está estudando com qualidade. Ou seja, potencializar a questão biológica. Porque você pode pegar, por exemplo, um atleta, o Schwarzenegger comia 7 quilos de carne por dia. E ele fazia 3 treinamentos por dia de 90 minutos, treinamento de força. E ganhou o Miss Universo, acho que 8 vezes, se não me engano. Ele parou. Ele ganhou, chegou a perder no começo, aí depois ganhou 8 campeonatos. E parou, para deixar oportunidade para outros. Tá? Mas para isso ele fazia 3 treinamentos. Treinamento é método, é técnica. Mas o fato de ele ter uma dieta que permitiu a ele construir um corpo. Então, às vezes, você está treinando leitura dinâmica, mas não está suplementando. Tá? Nós vamos ter uma outra aula depois sobre esse assunto, mas nós estamos, em especial, você já sabe que tem que tomar vitamina e mineral, você já sabe que tem que usar, por exemplo, algum tipo de ferramenta para não estar com sono, com cérebro preguiçoso. Estamos usando a creatina. Tá? Você já sabe que tem que ter o ômega 3, que constrói o cérebro, tal, etc. Mas, em especial, nós estamos testando a creatina. Tá certo? 3 perguntas para a gente fechar? Primeiro, eu tenho uma pergunta, professor. Sim. É sobre o texto que a gente vai ler. A gente pega um texto pequeno e lê durante 1 minuto, repetindo ele várias vezes. Não precisa ser pequeno. Não é uma página de um texto. Mas aí a gente repete ele, a gente repete a leitura. A gente repete a leitura, se terminar em menos de 1 minuto, a gente repete a leitura? Não, não é 1 minuto. Você lê com o metrônomo. Acabou, respira. Uma ideia. Você lê a página inteira. Você está falando do teste, né? Do teste. O teste é 1 minuto. Se acabou, aí você vira a página. Entendi. Continua lendo. Continua lendo, né? Não volta aí. Acabou a página, eu viro a página. Né? Tá. E depois eu vou
de forma dissertativa, colocar, fazer 20 linhas. Introdução, desenvolvimento, conclusão, e vou dar uma nota. E aí vocês me informam dentro do grupo, eu vou abrir, né, quantas palavras deu para ler e o que você achou do teu resumo que você criou. Que nota você dá para o seu resumo. Tá bom? Tá bom. Então, eu vejo vocês na terça-feira. Professor? Pois não. Desculpa, segunda pergunta. Eu estou chegando agora, né? E aí o senhor passou os materiais, né? Os cadernos. E eu queria saber, assim, um ITER, né? Uma progressividade, qual é o caminho? Tipo, eu já falei isso, acho que é a coisa que eu mais falo, né? Desde a propaganda, quando eu te ofereci a mentoria, e todo dia eu falo, e gravo o áudio no grupo, todo dia. Alguém pergunta isso. Pessoal, existe uma sequência de exercícios para ser praticada, sim ou não? Existe uma sequência, sim ou não? Então, apesar de eu já ter repetido exaustivamente, a pergunta foi boa, que ninguém respondeu. Não existe uma sequência. Qual que é a sequência? É a aula. Cada aula tem início, meio e fim. Cada aula eu vou trazer uma técnica para a gente treinar junto. Tá certo? Entendi. Então, você pegou essa aula. O que você vai fazer agora? Você vai treinar essa técnica até a próxima aula. Entendi. Então, não pude na terça. Então, é no sábado. Não pude no sábado. Até o dia que der certo. Não está dando certo para assistir ao vivo. O legal é ao vivo. Não está dando certo para ver ao vivo, vou pegar a aula gravada. Daqui 2 horas, no máximo, essa aula vai estar dentro do grupo. Entendi. Tá? Aí eu assisto a aula, treino. Aí depois, de novo, assisto uma aula, treino. Tem 1.500 vídeos. Já pensou se eu fosse enumerar a partir de hoje, você entrou hoje, daqui para trás? Não, por isso que eu perguntei. Eu Não, então não estou chegando agora. Então o segredo é o quê? É a próxima. Você fez essa, treina e assiste a próxima. Certo? Beleza. Tá Fechou, bom. pessoal? Mais uma última pergunta? Parece que alguém perguntou qual o metrônomo. Eu vou passar o link. Tá? Então é isso. Fechamos aí. Obrigado, professor. Mais do que o combinado. Fechamos aí 1 hora. Foi excelente aqui o bate-papo. Fluiu bastante. Obrigado pela aula. Primeira aula efetiva. Aí na terça-feira. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado.